Globo usa os militares para ameaçar Alexandre de Moraes. Portal ICL escancara de vez o seu lado golpista. Jornalista da Globo se retrata após pedir a extinção do STF. E CPI do INSS ameaça condução coercitiva à Leila do Palmeiras. Essas e outras notícias a seguir, não esquece de compartilhar e deixar teu comentário. A Globo utilizou um dos seus jornalistas mais golpistas para dizer que os militares não estão satisfeitos com o STF em relação a esse caso do Banco Master. Abre aspas para o Merval Pereira. Os comandantes militares já fizeram chegar ao presidente Lula a seguinte ponderação. Disseram: olha, houve o julgamento do 8 de janeiro, nós não nos metemos, ninguém reagiu, vocês condenaram no Supremo quem eles quiseram, fizeram tudo e a gente está aqui assumindo essa coisa. Nós queremos saber o que vai acontecer no Supremo. O Merval está dizendo que os militares acharam ruim porque tiveram que ficar quietinho e deixar o STF julgar todos os golpistas e não se meter em nada. Mas a função de vocês é não se meter em nada do que diz respeito à política e à justiça. A função de vocês é cuidar e defender a nossa soberania. E aí o Merval continua: não consegui confirmar, mas haveria uma reunião ontem do Lula com os ministros militares exatamente para desanuviar esse clima. Pessoas que estiveram com o Lula me disseram que ele estava muito preocupado com essa situação. Vocês lembram daquele tweet militar ameaçando o STF se ele não mandasse o Lula para a cadeia? O que a Globo está tentando fazer mais uma vez é utilizar os militares para ameaçar a nossa democracia se o Alexandre de Moraes não for derrubado. Foi a mesma coisa que eles fizeram com os militares para forçar a prisão do Lula. Gente, o que mais falta acontecer para as pessoas entenderem o golpe que está em curso no Brasil? A direita não ganha eleição sem golpe. Eles não têm o que falar do Lula na questão econômica. Eles não têm o que falar do Lula na questão social. E eles não têm o que falar do Lula na questão de corrupção. Então o STF se tornou o bode expiatório para prejudicar o governo Lula e permitir o retorno da extrema-direita ao poder. E mais do que isso, não só permitir o retorno da extrema-direita ao poder, como também permitir que após ela retornar ao poder, o STF não interfira, não coloque freios nos desmandos da extrema-direita, assim como ele colocou na época do Bolsonaro. Ó, e o ICL mostrou que ele tá junto com a Globo nesse golpe. Se você conhece alguém que é assinante do ICL, manda esse vídeo para ele, porque ele precisa saber para que o dinheiro dele tá servindo. Olha a manchete desse colunista do ICL: STF e Globo precisam ter conversa que Dilma e irmãos Marinho não tiveram em 2015. O colunista é o Luiz Costa Pinto. Nesse artigo dele, ele fala que se a Dilma tivesse sentado junto com os donos da Globo para tentar fazer um amistício, para negociar um acordo entre eles, a Lava Jato não teria acontecido, a Dilma não teria sido impeachmentada. E agora ele está dizendo que o STF precisa sentar com a Globo e fazer as pazes com ela. Olha só a importância que o ICL está dando à Globo como um agente de poder no Brasil, sendo que a Globo não é nada mais nada menos que uma concessão pública. Aí você tem uma concessão pública que passa a atuar como um agente golpista. Meu amigo, não se negocia com golpista. Com golpista a gente trabalha com ele, é com base na verdade, é pautado na verdade e na lei. O que o ICL está defendendo é que o Brasil todo se renda à Globo e aceite ser completamente manipulado por ela. Enfim, vamos caminhar porque ainda tem muita notícia para contar para vocês. Vamos de rapidinho para a gente terminar logo esse vídeo, tá? O presidente Lula falou novamente com o seu filho e exigiu dele que ele venha a público se defender de todas as acusações que estão tramando contra ele. O ministro André Mendonça tem em seu gabinete, num cargo de mais alto nível de assessoria dele, um delegado da Polícia Federal que trabalhou no governo Bolsonaro e que é um lavajatista assumido e que está no comando, que está trabalhando, aliás, nessa investigação do Banco Master. Por aí você tira o nível de confiança e credibilidade dessa investigação. A esposa do Alexandre de Moraes veio a público para dizer que o contrato dela não era de 129 milhões ao ano, que era um contrato de apenas 3,5 milhões e que esse valor é dividido para a sua equipe de 15 pessoas e mais 2 escritórios de advocacia contratados por ela sob o comando dela, e atuou durante 22 meses para o Banco Master e em nenhuma ação do Banco Master no STF. É mais uma mentira da Malu Gaspar que caiu hoje. E depois de dizer que o STF tinha que acabar, o Gabeira veio a público dizer que não foi bem isso que ele disse e que sempre defendeu e que continua defendendo o STF. Cria vergonha. Nessa idade ainda mentindo desse jeito. 30 deputados da
da direita, da extrema-direita e do centrão apresentaram um novo pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, que vai para a gaveta. O Alessandro Vieira, que tem um amor enrustido pelo ministro Alexandre de Moraes, entrou com um pedido de CPI para investigar o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes no caso do Banco Master. Engraçado que ele não pede investigação do amiguinho dele, né? O governador do Distrito Federal e nem do governador do Rio de Janeiro, que pegaram dinheiro público para colocar no Master. E certamente vai para a gaveta também. E depois do Flávio Bolsonaro dizer que o escândalo do Banco Master ocorreu debaixo do nariz do Banco Central atual, o ministro Fernando Haddad rebateu. O Haddad disse que logo saberemos debaixo do nariz de quem as fraudes do Banco Master não apenas ocorreram, como foram promovidas. Antes de ser preso, o Daniel Vorcaro disse que o Antônio Rueda, presidente do União Brasil e amiguinho carne-unha do Ciro Nogueira, não tinha cumprido com as suas promessas com ele. Dilma Mendes veio a público criticar o vazamento de mensagens íntimas do Daniel Vorcaro e sua então namorada pela imprensa. E para concluir, o presidente da CPI do INSS está ameaçando uma condução coercitiva a Leila Pereira, presidente do Palmeiras e da Crefisa, que era para depor ontem na CPI e simplesmente faltou. Sabe por que ela e os demais faltaram ontem à CPI? Porque depois que o presidente da CPI fraudou a votação para quebrar os sigilos do Lulinha, ninguém mais está dando credibilidade à atuação dessa CPI. E ela não era obrigada não a estar lá ontem.